Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. E aí, como estamos? Tudo bem? De volta, né? Vamos iniciar essa nossa terceira semana. Eu consegui colocar alguma transição de slides até para facilitar vocês um pouco aqui na hora da assimilação do conteúdo, beleza? Eu queria mostrar para vocês um pouco como que vai ser a nossa semana, né, no nosso ambiente virtual. Aí só para vocês terem uma ideia também de como vai funcionar, né? A gente tem aqui, se vocês observarem aí, né, eu coloquei a imagem da internet. No nossa semana 3, ó, você tem lá no início as instruções para a semana 3 normal, do que você deverá fazer, né, dentro da semana. O fórum de dúvidas, esse é muito importante para vocês sempre acessarem, não deixar de acessar o fórum de dúvidas. A gente tem o conteúdo da semana 3, que são os slides, né, que eu faço para vocês. E depois a videoaula. Qual que é o ideal? O ideal é que você alie esse conteúdo da semana 3, você já deixa ele aberto com a videoaula que eu vou colocar aqui nessa parte, né? E você, né, obviamente vai estar com o caderno fazendo as anotações. Então, com o slide aberto, né, mais a videoaula e o seu caderno fazendo as anotações, com certeza fica muito mais fácil para o seu aprendizado. E por fim, a gente tem um estudo de caso, né? Esse estudo de caso aqui, ele é o estudo de caso do sistema Toyota de produção, que você viu lá no final de administração científica, beleza? Então esse é a nossa semana 3. Depois eu vou passar para vocês falando sobre a semana 4 no próximo vídeo da próxima aula. Porém, o que eu queria mostrar aqui para vocês é aqui em cima, essa parte aqui ela é geral, são os avisos. Sempre é bom você dar uma conferida, porque pode ter algum aviso importante. Aqui é o nosso chat e aqui é o cabeçalho padrão. Por que eu fiz questão de colocar o cabeçalho padrão? Alguns alunos, professor, tem tempo que a gente não vê, né? Com esse período de pandemia não está, às vezes, todo dia em sala, né? Perdeu o cabeçalho padrão. Então, esse é o cabeçalho padrão para você fazer as suas atividades. As atividades elas devem ter o cabeçalho padrão. Beleza? Então, essas são algumas dicas do ambiente virtual aí, só para a gente ter uma ideia de como funciona. E a gente agora vai para a nossa matéria, acompanhando em casa aí o seu slide, tá ok? Vamos lá. A gente começa falando um pouco, né, da administração clássica. A abordagem clássica, pessoal, essa é a sua primeira anotação, ela envolve duas teorias: a teoria científica e a teoria clássica da administração. Nessa semana 3, que nós estamos iniciando agora, nós vamos falar só sobre a teoria clássica, a parte 1 dela, porque na semana 4 a gente vai falar a parte 2 da teoria clássica, tá ok? E a gente começa a nossa teoria clássica com ênfase principalmente na estrutura. Então, a teoria clássica ela avançou um pouco se a gente observar a teoria científica, porque a teoria científica era ênfase em quê? Em tarefas. Lembra, o principal pensador da administração científica era Taylor. Taylor focava nas tarefas. Então, você consegue observar uma evolução. As tarefas, pura e simplesmente aqui, se você observar, a gente tem o nosso Henry Fayol, né? O Henry Fayol é o principal autor da teoria clássica, né? Então, o Henry Fayol, ele procura o todo organizacional. Ele vai um pouco além do Taylor. Taylor focava somente nas tarefas, o Fayol ele focava no todo organizacional, ou seja, na empresa como um todo. Por isso, a ênfase, se você observar ali no início do seu slide, a ênfase é na estrutura. Fica muito mais fácil de você entender a evolução da administração. E aí, se eu te perguntar,
Veja aqui, ó, assim como a administração científica, a teoria clássica buscava a eficiência nas organizações. Agora eu quero ver qual que é o conceito de eficiência que a gente viu lá atrás mesmo. E aí? É isso aí, isso daí que você falou em casa mesmo. Eficiência é o método correto, a forma certa, a maneira legal, de legalidade de se fazer as coisas. Então, a eficiência é esse método que buscava a teoria clássica. E agora, se eu te faço uma perguntinha de prova, enquanto a teoria clássica buscava a eficiência, a teoria científica buscava a eficiência também. Tomem cuidado com isso e anotem, tá? Então, tanto a teoria clássica quanto a teoria científica buscava a eficiência. E aí é um desenho que fica muito mais fácil, né, de facilitar a compreensão do todo organizacional. O Taylor ele focava na estrutura. Ó. Você pode ver, eu tenho aqui as minhas tarefas, a estrutura como um todo, eu tenho as pessoas, a tecnologia e o ambiente. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que você tem o todo organizacional enquanto estrutura. Então é muito mais fácil você entender a partir dessa figura. Por quê? Porque você tem a organização como um todo aí. Agora, vamos em alguns enfoques que que Fayol, ele buscava dentro da teoria clássica da administração. A primeira aí está relacionada à capacidade técnica. A capacidade técnica está relacionada ao que, professor? À produção de bens e serviços. Né? Se você observar, aqui a gente pode dar um enfoque maior para essas estipulações que Fael fazia dentro da sua administração, dentro da sua teoria. A primeira aí é a técnica relacionada à produção de bens e serviços. A gente vai correlacionar um pouco mais à frente. As comerciais que vocês estão vendo é em relação à compra, venda de bens. Você tem a questão financeira que ele coloca, olha aí, a questão financeira relacionada à procura de gerências de capitais, né? E você tem mais algumas, né, que Fayol coloca. Vamos ver as próximas. A necessidade de segurança, né, relacionada à proteção e preservação de bens e pessoas. Essa de segurança seria o que hoje em dia? Eu acho que vocês têm uma matéria aí no primeiro ano que fala sobre isso daí. Né? Mas a gente vai voltar nessas outras aí. A próxima, você tem a questão contábil, né? Que se vocês ainda não estão vendo, vocês vão ver mais para frente aí dentro do nosso curso de administração, né? Como que eu faço uma contabilidade da minha empresa, um registro, um balanço, um balancete. Essas são questões muito específicas que nós vamos aprender no nosso curso técnico de administração. E por fim, a gente coloca aí, se você observar, as questões administrativas. Aí sim, aí eu tenho uma integração do todo. Né? As funções administrativas elas englobam o todo organizacional. É basicamente o que você está vendo dentro de fundamentos de administração, né? O que você vai ver ao longo do nosso curso aí. E hoje, o que elas representam? Vamos dar uma olhada? Se você observar, as funções técnicas, hoje em dia está mais relacionada ao departamento de produção. Olha aí, departamento de produção, vocês vão ter uma disciplina falando sobre isso também, que é a disciplina de fundamentos da produção no próximo ano de vocês, no segundo ano do ensino médio. Aos comerciais, ó, departamento de vendas e logística. Né? Logística vocês vão ter no terceiro ano do ensino médio. Departamento de finanças, né? Ao longo do curso vocês também vão ver. A de segurança que eu falei com vocês, ó, segurança de materiais e também, né, a gente pode elencar aí a questão de SMS, segurança, meio ambiente e saúde, que é uma matéria que vocês estão tendo. Ó, o departamento de contabilidade, né, que eu já falei das questões contábeis, administrativas como um todo, e aqui eu faço
uma pausa, né, passando os slides para mostrar para vocês a questão de gestão de pessoas. Então vamos lá. Gestão de pessoas, professor, seria que área? Que área que vocês acham que é gestão de pessoas? Hein? Recursos humanos. Já ouviram falar? Hoje em dia não se utiliza mais a nomenclatura recursos humanos. Por quê? A nomenclatura recursos humanos ela está um pouco defasada na literatura. Porque antigamente se tratava as pessoas como recursos, né? Ou seja, dentro de uma empresa, você tinha um tratamento individual como recurso. Aquela pessoa não era ouvida, aquela pessoa ela não poderia opinar, né? Lembra da gente começando a tratar a administração como máquina na teoria científica? A gente está começando a evoluir, mas a gente está falando da teoria clássica ainda. Então, se você observar, eu coloco aí em azul, a gestão de pessoas ela não participava da teoria clássica, tá, pessoal? Façam essa anotação aí, ó. Se você observar, ó, ela está em azul. Essa é uma função que vai existir ainda, né? Começa-se a pensar até o número 6 aí na teoria clássica, né? Algumas funções da gestão de pessoas ela vai existir e nós vamos ver no nosso próximo capítulo, na outra quinzena, quando nós vamos entrar na teoria das relações humanas. Então, por enquanto, a gestão de pessoas está em azul aí, mas para você entender, gestão de pessoas é o nosso antigo recursos humanos, mas não faz parte da teoria clássica, ok? Só para você ter um entendimento um pouco maior aí. E aí a gente vai para algumas funções básicas, né? Que Fayol colocou. As funções básicas, se você observar, são praticamente as mesmas funções básicas de todo administrador. Planejar, prever, né? Você visualizar o futuro da organização, estabelecer uma meta, um plano, um programa, né? Nós vamos ver os vários níveis de planejamento, né? Planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, né? Como que isso impacta nas empresas, né? Então você tem um planejamento tático, curto prazo, médio, né? Médio prazo, um planejamento mais operacional, desculpa, o tático relacionado ao planejamento de médio prazo, curto prazo operacional, planejamento de longo prazo, o planejamento estratégico, beleza, pessoal? Você tem a função de organizar, né? Lógico, você organiza a sua empresa no aspecto material, social da sua organização. Nessa próxima, a gente tem uma função que nós vamos ver também na teoria das relações humanas, que é a função de comandar, dirigir e orientar todos os seus funcionários. Quando eu falo comandar, dirigir, orientar, eu estou falando de quê? Nós vamos ver dentro da teoria das relações humanas que é a função da liderança, né? A liderança pessoal, né? Mas isso nós vamos ver no nosso próximo capítulo aí. Coordenar é a próxima que você pode observar aí. Está falando que tem também a ver com a questão da liderança, né? Porque você está ali harmonizando as áreas, né? Reunindo todos aqueles esforços ali e, por fim, controlar. Controlar, pessoal, se vocês observarem aí, sempre vai ser uma das últimas funções da administração, porque a partir do momento que você controla, você vem ordenando tudo o que aconteceu dentro do processo administrativo. Ou seja, o que eu faço? Eu começo, né, eu volto do final para o início, controlando e observando se teve alguma falha dentro do meu processo, tá ok? E vamos lá, continuando aí, né, a gente observa na teoria clássica, para Fayol, né, tem o mesmo sentido da teoria científica para Taylor. Qual que é uma das principais funções? Se você observar aí, sempre um enfoque prescritivo. Professor, o que é um enfoque prescritivo? É de você prescrever alguma ação. Ou seja, tudo vai estar lá anotado, né, como que você vai agir. Tem um manual, né, tudo prescrito, tudo normatizado, né, tudo legalizado. Ou seja, eu tenho uma norma de todos os princípios que eu vou seguir dentro da minha administração.
E quais princípios seriam esses, né? Eu tenho aqui, é só você observar, o princípio de unidade de comando, né? Você tem o antigo manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então você tem uma unidade de comando muito bem estabelecida aí, né? E geralmente o poder é todo centralizado. Professor, o que significa isso? Ora, se eu tenho uma unidade de comando e um poder centralizado, significa que o poder está na mão de um ou de poucos, né? Então você tem toda uma unidade de comando com um poder totalmente centralizado, né? A divisão do trabalho de forma muito bem estabelecida, né? Sempre manda quem pode e obedece quem tem juízo. E uma diferença básica para você observar aí, né? Nesse último parágrafo do nosso slide aí, enquanto a administração científica se ocupava com a divisão a nível operacional, a teoria clássica, ela se preocupava com o quê? Com o todo organizacional. Professor, mas isso eu já sei. A teoria clássica se preocupava com o todo organizacional, com a estrutura. Então, quando você se preocupa com o todo e com a estrutura, você tem ali a preocupação com a divisão de trabalho aonde? No todo. O que é o todo? São os setores da minha empresa. E quais são os setores que eu tenho dentro de uma organização? Quais são as áreas? Tudo que vocês vão estudar durante o nosso curso, aí, nos 3 anos do curso técnico em administração, que é finanças, marketing, área de pessoal, já falei para vocês, gestão de pessoas, área de produção, área de logística, contabilidade. Então você tem diversas áreas aí para a sua compreensão. Então lembrando, a teoria clássica evolui por causa disso. Ela pensa no todo, o Fayol tem uma ideia de pensar a estrutura como um todo. Tá ok, pessoal? E aí a gente termina com as nossas dicas do Moodle, né? Que é muito importante aí. Lembrando sempre você de participar dos fóruns. É muito importante que você participe dos fóruns e realize as atividades dentro do prazo determinado, né? Sempre interagindo com o seu colega quando for solicitado e sempre cumprindo os prazos. O ideal, né, nós estamos colocando os prazos de 15 dias, né? Eu fiz essa pequena alteração, a gente vai colocar os prazos de 15 dias. Mas por que às vezes eu estava trabalhando na primeira semana com prazo semanal, né, na primeira quinzena? Para ficar mais fácil para você não deixar acumular tudo para o final. Mas fique à vontade, os prazos são de 15 dias. Não esqueçam de fazer as anotações no caderno, isso é muito importante, né, para o seu estudo. Tá ok, pessoal? Então, não se esqueça de sempre estar acessando as aulas, que fica muito mais fácil de você visualizar. A aula está disponível tanto no seu ambiente virtual, no Moodle, como no meu canal do YouTube. Então, sempre tentando assistir essas aulas e fazendo as suas anotações para melhor compreensão da matéria. Beleza, senhores? Então, até a nossa próxima videoaula.